Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional, e o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às entidades, às empresas que apoiam o nosso programa. A Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, Francisco Freitas Group, Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais. Estilos cabeleireiros, sua vida com muito mais estilos. Revista Atenção, uma das mais completas e influentes mídias do interior de São Paulo. E Tirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. Bom, pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nosso estúdio e será um programa num formato um pouco diferente, mas é um programa que eu já idealizo já há um bom tempo e eu convidei aqui um profissional de altíssimo nível, uma referência na sua área de atuação. Ele é médico oftalmologista e eu trouxe ele aqui justamente para nós falarmos sobre mitos e verdades em relação à nossa saúde ocular. Ou seja, é um assunto que interessa a todos nós. Eu mesmo tenho aqui uma série de dúvidas que eu vou aproveitar agora para conversar com esse profissional, que é uma referência aqui na cidade de Bauru. Seja muito bem-vindo, doutor Felipe Otiama. Obrigado, Francisco, pelo convite. Estou à disposição para tirar dúvida e qualquer coisa que vocês precisarem podem contar comigo. Doutor Felipe, nós que agradecemos, é uma honra recebê-lo aqui em nosso programa. E hoje é um programa, como eu comentei na abertura, ele tem um formato um pouco diferente, né? Porque o nosso programa tem um foco do momento empreendedor, mas a saúde ocular, principalmente nos dias atuais, é de suma importância. Com o advento de internet, computadores, tablets, celulares, nós passamos, né, horas e horas na frente ali do computador. Então, doutor, e vamos então falarmos sobre mitos e verdades. Estou à disposição. E para começarmos então, uma pergunta básica que eu já ouço já há muitos anos, né? Ler com pouca luz prejudica a visão? Essa é uma pergunta bastante frequente no consultório, todo dia aparece. Bom, luminosidade é muito importante para a gente poder enxergar melhor. Mas existe uma adequação, né? Não pode ser muita luz, não pode ser pouca luz. Mas, de modo geral, não que isso vá prejudicar diretamente, a ponto de causar doenças, mas eu sempre oriento os pacientes a facilitar a vida, né? Procurar ter luz ali para a gente poder enxergar melhor. Principalmente os presbíteros, que são aquelas pessoas que têm dificuldade para chegar de perto, normalmente após os 40 anos. Então, sim, pouca luz prejudica a nossa visão no sentido de facilidade, de conforto. Mas não chega a ponto de causar nenhum tipo de doença ou algo do tipo. Então a gente sempre orienta a facilitar a vida, né? Colocando luz ali no ambiente para poder enxergar. Porque hoje, doutor, também os profissionais, né, a questão do home office. Né? Então, por exemplo, se você está trabalhando na empresa, naturalmente ela tem ali uma estrutura já toda adequada, mas em casa normalmente é um relaxamento, né? Então você faz ali, coloca uma luz adequada, né? Abaixa faz um puxadinho, faz uma, ficar mais confortável, mais agradável. E isso pode acabar prejudicando a visualização. Então, principalmente nessa faixa etária após os 40 anos, a luz sempre vai facilitar. Né? Não pode ser uma luz exagerada, porque isso pode também causar um pouco de desconforto, de sensibilidade, mas eu sempre oriento a ter luz ambiente adequada e a luz focal também adequada. No ambiente de trabalho, existe uma série de considerações que tem que ser feitas. Além da luz, a distância, a ergonomia de trabalho. Né? Então, o computador não pode ficar muito próximo, o computador não pode ficar muito longe, a altura dos olhos tem que ser adequada para o computador. Então, existe uma série de orientações que a gente passa para que o paciente tenha mais conforto e facilidade na hora do seu trabalho, na hora do seu estudo. Agora, doutor Felipe, eu tenho aqui uma lista, né, até mesmo alguns colegas, como também souberam que o doutor viria ao nosso programa, falou, Francisco, pergunta lá para o doutor, que eu também tenho essa dúvida. Eu ouço desde a minha infância. Sim. Por exemplo, olhar diretamente ao sol pode causar cegueira? Pois é um perigo, sim. Olhar diretamente ao sol é nocivo à retina, que é a parte mais de fundo de olho, a mácula principalmente. Então, nós não orientamos que o paciente olhe fixamente ao sol. Nem com óculos escuro,
principalmente se esses óculos escuros não forem de boa qualidade, não tiverem proteção ultravioleta A e B. Então, sim, existe uma condição na retina chamada retinopatia solar, que são aquelas pessoas, principalmente as visualizadores de eclipse, que ficam olhando por mais de 10 minutos, 15 minutos, tem que tomar muito cuidado, porque isso pode sim causar dano à retina e eventualmente um dano até irreversível. Então, proteção solar com óculos escuros é fundamental. Ou seja, evitar realmente olhar diretamente à luz solar. A radiação é bem nociva assim à retina. A gente sempre orienta o óculos escuro. Doutor Felipe, um outro assunto também que colegas até no escritório, né, questionaram o seguinte: é muito comum, às vezes você está ali no escritório, você precisa, né, ou você esqueceu o óculos ou não está ali. Me empresta o seu óculos, né? Doutor Felipe, por favor, me empresta, posso usar o seu? Não é comum? Comum. Ou até mesmo às vezes em locais, em ambiente social, não é? Sim. Chega o cardápio, né? Eu estou sem óculos, por favor, você me empresta o seu. Isso também é um perigo, doutor? É um perigo. Nós não orientamos porque usar óculos de outras pessoas é igual usar o sapato de outra pessoa. Pode ser completamente diferente e causar desconforto. E o paciente às vezes fica na dúvida por que aquilo está acontecendo. Então a orientação é que procure o oftalmologista para que você tenha o seu grau prescrito, adequado para você, para a sua necessidade, e nunca usar óculos de outra pessoa. Não que isso cause um mal de saúde especificamente para o olho, mas isso vai causar dor de cabeça, vai dar tontura. Então sempre com orientação médica seria o melhor. Porque é algo usual no dia a dia, né? Você acaba e muitas vezes você nem percebe nessa E outra coisa muito comum também é aqueles óculos de farmácia, de banco, que as pessoas costumam comprar. E, olha, comprei um óculos aqui e está funcionando. Ela vai testando aquele óculos até achar o que fica ideal. Muitas vezes ela acerta o grau do óculos, muitas vezes ela está usando um óculos além do que ela precisa. Aí depois quando ela vai no oftalmologista... Doutor Felipe, agora aqui só entre nós aqui, né, sem audiência está acompanhando, aqui em off. Sim. Quem não, né? Por exemplo, ali na praia, quando passa aqueles vendedores... Isso também é outro perigo, porque a qualidade duvidosa desses óculos, né? Muitas vezes eles não têm o selo de qualidade de proteção ultravioleta A e B. E o que acontece quando nós usamos um óculos escuro é que nossas pupilas dilatam, porque está num ambiente escuro. Então isso permite a passagem de radiação muito maior do que se você não tivesse com os óculos escuros. Então o óculos escuro ele abre a janela do olho, que é a menina do olho, facilitando a entrada de radiação ultravioleta. Então esse óculos necessariamente ele tem que ter proteção ultravioleta A e B. E esse óculos de praia geralmente não possuem, então é complicado, é um risco. Então sempre procurar adquirir óculos de procedência, com selo de mesmo proteção. Nessas lojas de departamentos também, por exemplo, é muito comum você encontrar ali exposição. Né? Óculos de todos os tipos, então você tem que procurar saber a procedência, a marca, se existe algum tipo de garantia sobre isso, sim, com certeza. Agora, doutor Felipe, um outro assunto também que é incrível, que eu também ouço assim de uma forma, principalmente quando você, por exemplo, ou uma poeira, alguma coisa nos olhos, né? Então diz assim, não coçar os olhos, porque pode deslocar a retina. Isso. Outra também é orientação, informação que tem que ser dada para a população, porque sim, coçar os olhos é um fator de risco para descolamento de retina, além de ser um fator de risco para o desenvolvimento de ceratocone, que é uma doença corneana na parte da frente dos olhos, né? Então, além de transmitir infecções, a mão suja no olho, você pode pegar uma conjuntivite. Então, olha só quantas possibilidades de condições que você pode ter simplesmente pelo ato de escoriar os olhos. Mas o descolamento de retina, sim, a retina, como eu falei, é uma estrutura lá no fundo do olho muito fina. Quando você coça, você está, digamos assim, amassando essa retina, fazendo com que ela tenha... Quer dizer, há uma possibilidade, sim, então, de descolamento de retina. Exatamente. Principalmente a pessoa que é míope, que tem a retina mais fina do que é o normal. Então, se você tem o hábito de esfregar os olhos com muita veemência e com frequência, você pode, sim, a longo prazo, apresentar, sim, sintomas de descolamento de retina, que é uma perda de visão súbita, né? Doutor, uma dúvida que eu, Francisco, tenho, por exemplo, até em função, né, do tempo que nós passamos em frente das telas, vamos dizer assim. Sim. Há por exemplo, um número de horas aceitável? A partir daquele número já passa a ser uma coisa já assim, já começa a entrar num campo um pouco mais perigoso. Existem alguns parâmetros nesse sentido? A gente dá investiga com o paciente, com a mãe, né, da criança, geralmente que usa tablet, celular em excesso,
para saber se ela está exagerando ou não. A gente sempre fala que os olhos não foram feitos para olhar tanto tempo para a tela de computador como é nos dias de hoje. Pessoas que passam aí 12, 13 horas na frente de tela. Imagina a criança que fica isso, né, todo esse tempo. Uma orientação básica assim, que a gente costuma dar é que até os 5 anos de idade, a criança fique por volta de 1 a 2 horas por dia na frente de tela, né? que é difícil. difícil. E depois os 5 aos 10 anos permite-se um pouco mais, aí, talvez de 6 a 8 horas, mas é sempre orientando de que é melhor olhar para longe, até mesmo para você conseguir prevenir o aparecimento da miopia. Existe uma tendência, alguns estudos que provam que a criançada que fica na frente de tela por horas e horas tem um fator de risco a mais para desenvolvimento de miopia, pelo ato de esforçar a visão de perto. Então você melhora a sua visão de perto e a visão de longe vai ficando para trás, né? E aí a miopia aparece com mais força, além do fator genético, com certeza. Por exemplo, nós teríamos uma dica, uma sugestão, por exemplo, para a nossa audiência, né, que é basicamente composta de empresários, empreendedores, profissionais, estudantes. Por exemplo, algo que eles pudessem incorporar no seu dia a dia. Por exemplo, eu viajo bastante, então eu ouço assim, Francisco, por exemplo, a cada 1h30, 2 horas, dê uma parada, né, para reativar o reflexo, toma um café. Por exemplo, em questão da saúde ocular, doutor, teria, por exemplo, a cada 2, 3 horas, sei lá, faça uma imaginação, um exercício, algo nesse sentido. Perfeito. Existem algumas regrinhas também para a população geral, assim, para a pessoa que trabalha aí, não tem como fugir disso do computador, que é o seguinte, primeiro, estar sempre com a avaliação oftalmológica em dia. Passar no oftalmologista, ter os seus graus, o seu óculos prescrito, o seu grau correto, e mesmo assim, com o óculos prescrito, a orientação principal é que de vez em quando faça pausas, né? A cada 20 minutos você pare, olhe para longe, e esse olhar para longe é para longe mesmo, então não adianta você parar no computador para mexer no celular, você tem que parar para olhar para uma distância longe, algo em torno de 6 metros, digamos. Então a cada 20 minutos você parar, olhar para o horizonte, dar uma descansada, olhar para uma janela, pelo menos por uns 20 minutos também. Então você parar a cada 20 minutos, parar, olhar para uma distância de 6 metros, 20 minutos não, 20 segundos, já ajudaria bastante, 20 segundos. Mas as pessoas estão nesse ritmo frenético de trabalho, então não param. Outra coisa que acontece é que quando você está muito na frente do computador, a sua atenção é tanta que o piscar diminui. Então, enquanto a gente pisca aqui conversando aqui em torno de 15 vezes por minuto, na frente do computador isso cai para 5 vezes por minuto. O doutor comentou aqui nos bastidores da nossa gravação que é 15 piscadas em média por minuto. Por minuto. Uma pessoa que não está na frente de tela. Então, na frente da tela isso cai muito, né? Então, a gente esquece de piscar. Então, a gente orienta, pisque voluntariamente, lembre-se de piscar. E se você não conseguir fazer isso, tenha um lubrificante do seu lado, um lubrificante prescrito pelo oftalmologista, porque senão os olhos vão ficar ressecados e daí trazer sintomas de ressecamento ocular. São vários, desde olho vermelho, ardência, coceira, que é bastante comum esse tipo de queixa no consultório. Doutor Felipe, eu vou lhe pedir licença, nós precisamos, eu preciso chamar um rápido intervalo e já retornamos. Está muito legal, eu estou aprendendo muito. Eu tenho mais aqui uma série de mitos e verdades. E tenho certeza que a nossa audiência também está adorando o nosso bate-papo aqui. Com certeza. Pessoal, então vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Olá, pessoal. Estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB. Hoje estou aqui batendo um papo com o Dr. Felipe Utiama. Estamos aqui trocando ideias a respeito de mitos e verdades. E antes, então, de voltarmos, né, com o Dr. Felipe, eu gostaria de chamar uma das maiores referências
em negociações e vendas. O meu amigo Márcio Miranda, é com você. Quanto tempo você fica todos os dias na internet, hein? Facebook, e-mail, visitando os portais do seu interesse, etc. Você já percebeu que tem muita gente ganhando dinheiro na internet com venda de produtos, venda de serviços, fazendo promoções e atraindo novos clientes? A internet complementa muito bem os anúncios que você faz no rádio, por exemplo. Chegou a hora de unir todos os canais de comunicação com seu público e trabalhar de forma inteligente para vender mais e lucrar mais. Muito obrigado, Márcio! Sempre com dicas valiosíssimas para você empreender com assertividade e lucratividade. Doutor Felipe, então, retornando aqui ao nosso bate-papo a respeito de mitos e verdades. Vamos lá. Eu fiz uma pesquisa e gostaria até que o doutor explicasse, né? Porque aqui está dizendo o seguinte: quem tem, o que seria, né? Astigmatismo, miopia ou hipermetropia, pode fazer cirurgia para resolver o problema? Porque essa é uma dúvida. Conversando com alguns amigos, quando eu falei que o doutor vinha também ao programa, me falaram, Francisco, faça esse questionamento, é uma dúvida também que nós temos aqui. Muitas pessoas usam óculos hoje em dia Não é, e têm o sonho, o desejo de um dia se livrar do uso do óculos. E uma dúvida que surge é se todos os tipos de graus, e esses graus são os tipos de graus que nós temos no olho: o astigmatismo, a miopia e a hipermetropia. O astigmatismo é um tipo de grau que, de modo geral, desfoca tanto para longe como para perto. A miopia desfoca para longe e a hipermetropia, via de regra, para perto. Então, esse é para vocês entenderem. E para todos eles há cirurgia. Então, antigamente se tinha dúvida se o astigmatismo corrigia. Sim, corrige o astigmatismo, a miopia é corrigida. E a hipermetropia, dependendo do grau, também é possível se corrigir. É um pouco mais complexo por causa da hipermetropia, mas também é possível, sim, através da cirurgia a laser. Então, são graus possíveis, mas tudo dentro de uma avaliação com o oftalmologista para saber se você tem condições anatômicas, se aquele olho pode sofrer um procedimento cirúrgico a laser, e só ele vai poder dizer isso para você. E é importante, né, doutor, também o paciente, vamos dizer assim, ele procurar, né, o seu oftalmologista dentro de um período também, por exemplo, anualmente. Sim. A orientação é que se anualmente vá uma vez ao oftalmologista, porque a função do oftalmologista não é somente passar óculos, né? Então as pessoas vão muito interessadas em trocar de grau e esquecem que o olho é uma estrutura que apresenta doenças. Então, doenças que são graves, doenças que podem ser irreversíveis, que só o oftalmologista pode detectar. Por exemplo, o glaucoma, que é uma doença da pressão dos olhos. Né? Não é exatamente a doença da pressão dos olhos, é uma doença do nervo dos olhos, que o paciente não tem sintomas, até ir no oftalmologista descobrir. Então, é importante que vá todos os anos para fazer uma avaliação geral. Pressão intraocular, exame de fundo de olho e também a prescrição dos óculos. Então, a orientação é que anualmente se passe no oftalmologista, dependendo da situação, até semestralmente. Então, vai depender de cada caso. Caso a caso. Sim. Doutor Felipe, eu vou ter uma pergunta aqui que ela é muito interessante. É muito interessante porque acaba me remetendo até na minha época como adolescente, na minha juventude, que é o seguinte: anel quente é bom para curar terçol? Isso é um mito, Não é um isso é um mito? grande mito. É um grande mito, né? Isso é um grande mito. O princípio do anel não é por ser o anel, é por conta do calor, do ser quente. Então, o tratamento do terçol, que é aquela inflamação de glândula que aparece nas pálpebras, é através de compressas quentes. Então, o anel esquentava, então o calor local, de alguma forma ou de outra, melhorava a situação do terçol. Então, nós facilitamos a vida dos pacientes prescrevendo compressas de água morna para quente, aplicar no terçol, e isso é a resolução. Então, assim, é um mito. O tratamento ideal seria com compressas de água quente, mais tratamento com remédios, eventualmente.
Então, quer dizer, é um grande mito, mito. né? Um grande mito, né? Isso, Que o anel exatamente. quente é bom para curar ter sol. Exatamente. Só acabei me remetendo lá na minha É, juventude, porque eu via muito isso. exatamente. Anel ter sol para curar. Mas tem muita gente que ainda faz isso, Não é? algumas mandingas, algumas crenças assim, que a gente acaba tendo que esclarecer na hora. Um outro assunto também, eu acho que é de grande interesse, aqui é uma outra pergunta, né, para a nossa audiência, até agradeço pela sua presença e participação. Dormir com lente de contato faz mal? Isso faz muito mal. Isso Não é? não é um mito, isso é uma É um verdade. perigo, né? É um perigo, Perigo. muito nocivo, potencial causador de cegueira para aquela pessoa que faz isso. Então, jamais. Esse eu acho que é o terror do oftalmologista, tá? Jamais dormir. Não existe lente de contato hoje segura disponível para que você durma com ela. Tanto é que hoje em dia as lentes de contato elas são descartáveis. Existem as lentes de contato descartáveis diárias. A pessoa joga fora a lente depois de um simples uso. Então, as bactérias estão aí para infectar os olhos. Quando você dorme com uma lente de contato, a chance dessa penetração no olho da bactéria é muito alta, causando danos severos para a córnea e para as estruturas até do fundo do olho. Então, quando chega um paciente com esse tipo de hábito, a gente tem que dar uma repreendida com um pouco mais de atenção, porque nós não queremos que esse paciente tenha um problema sério e depois irreversível. Ou seja, para quem utiliza lente de contato, que é um número expressivo. Muitas pessoas, né? Isso. Quer dizer, não pode mesmo dormir com lente. Verdade, não se pode. Essa é a grande verdade. Está totalmente contraindicado e a pessoa que faz isso está correndo um sério risco, né? Deixar muito de bem, saúde ocular. saúde Exatamente. Agora uma dúvida também que me surgiu agora aqui, doutor. Nós estamos aqui num ambiente climatizado, né? Muito agradável, um ambiente de escritório também. E às vezes, já aconteceu, estarmos lá trabalhando, está lá com o ar-condicionado, daqui a pouco alguém fala assim, não pode desligar esse ar porque está ressecando os meus olhos. Exatamente. Aí nós voltamos na questão do ambiente de trabalho, exatamente. Porque hoje é impossível quase você trabalhar sem um ar-condicionado ligado. Exatamente. E ele resseca, ele diminui a umidade do ambiente. Então você está piscando menos na frente do computador, você está com o ambiente com a umidade mais baixa, então a probabilidade de você ter olho seco é muito alta. O que fazer na situação? O umidificador de ambiente pode servir se você não conseguir desligar o ar-condicionado. E o uso de lubrificantes de modo mais frequente, né? Até mesmo, por exemplo, ao você dormir, por exemplo, deitar, né? Coloca do lado um umidificador, uma bacia com água. Isso vai umidificar e melhorar um pouquinho o ambiente. Então, tanto o ar-condicionado como o ventilador diretamente nos olhos, né? Principalmente o ar-condicionado que está muito em cima ali da pessoa, na frente do computador, tentar desviar um pouquinho o olhar, ou diminuir esse ar-condicionado. É algo muito complicado de se lidar no ambiente de trabalho, porque tem pessoas que não abrem mão do ar-condicionado, tem pessoas que não ligam. Então, a orientação tem que ser bem feita. Assim. O nosso público, o foco, por exemplo, é o empreendedor. O empreendedor, ele é uma pessoa lutadora, que desbrava, que vive num estresse altíssimo, né? Ou seja, aquela ansiedade, né? Quer dizer, aquele estresse, aquela adrenalina que é muito grande na vida de um empreendedor. E esse estresse em demasia, doutor Felipe, isso pode realmente causar problemas sérios de visão? Pode sim causar, isso é uma verdade. Então, por assim dizer, o estresse, ele de modo geral, em última análise, pode causar uma queda de imunidade da pessoa, né? Então, quando dormir mal, se alimentar mal, horas e horas de trabalho, isso pode desencadear uma doença, e a doença pode desencadear uma queda de imunidade. Existem algumas doenças oportunistas, algumas doenças autoimunes que podem aparecer nessa situação e predispor o paciente a ter sintomas oculares, olho vermelho, irritações. Então, sim, né, a pessoa que é pilhada no 220, a gente tem que orientar, atentar para isso, porque pode ser algo que defina muita coisa.
Existe também uma condição muito comum, que é muito ligado, muito ansioso, que é o famoso tremor palpebral, que é aquela pelinha, a pálpebra fica tremilicando, pulando. É uma queixa bastante frequente no consultório e o paciente vem com essa dúvida. São pessoas geralmente que dormem mal, pessoas que tomam muito café, pessoas que usam excessivamente computador. Então tem tremores, pequenos tremores palpebrais Muito que café? ficam Nossa, muito eu café. tomo café assim. É. É uma É um reunião. estimulante. Cada cliente que você é um cafezinho, né? Quer dizer, você toma. Então é uma coisa muito comum a pálpebra ficar pulando, tremilicando. Então sempre oriento, olha, use o consumo excessivo de cafeína, né, chás, estimulantes, o computador, o sono ruim, está causando esses tremores palpebrais que muitas vezes é só a orientação que vai resolver. É por isso que eu fiz questão que o doutor viesse ao nosso programa, porque fala-se muito, né, em empreender, enfim, em prosperar, em produzir, né? Mas fala-se muito também de cuidado do corpo, né, enfim, da saúde, né, ir numa academia. Sei também que o doutor treina, né? Treina, eu sei que treina. Mas normalmente não se fala da saúde ocular, que é essencial, porque principalmente nos dias de hoje. Por isso que eu fiz questão que o doutor viesse ao nosso programa, porque é um assunto que interessa a todos, né? Enfim, de todos os segmentos. Sim. Olha quantos mitos e verdades. Mitos e verdades em todas as faixas etárias, de crianças até idosos. Tem bastante coisas que surgem de dúvidas, muitas delas que não são... E uma coisa também, doutor, que eu tenho notado, por exemplo, nas pessoas, é a questão de problemas de dores de cabeça constantes. Isso. Não é? Cefaleia... Não está relacionado também. Com certeza, a isso é uma verdade. A cefaleia isso é uma verdade. A cefaleia pode ser, sim, a origem um problema ocular. Desde um problema relacionado a grau, que é o principal, até outros mais sérios. Mas se você não tiver o seu grau corrigido e você tem a dor de cabeça, pode começar a usar o seu óculos. E tem pessoas que não usam o óculos, né? A gente passa, prescreve e não tem o hábito de estar usando aquilo porque acha que o grau é muito pequeno. Então se você junta o uso excessivo da tela e a falta do grau corrigido, ali tá tudo montado para que você tenha sintomas de dores de cabeça. Então se você tem dores de cabeça no final do dia, na região da testa, após o trabalho, além do uso excessivo de tela, você pode estar sofrendo com uma falta de grau. Então é importante você passar no oftalmologista para que ele prescreva. Agora, se você acorda com a dor de cabeça, já é menos provável que seja um problema ocular, porque você está descansado, você acabou de acordar. Então, a dor de cabeça... Claro, o grau também que não está adequado, uma série de coisas também. Isso... O grau que não foi passado corretamente pode causar sintoma, com certeza. Doutor Felipe, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu tenho aqui mais uma pergunta. Por exemplo, existem pessoas que, até determinado tipo de trabalho que ela realiza, né, pode-se usar lágrimas artificiais. Isso. Isso lágrimas artificiais são os famosos lubrificantes oculares. Lubrificantes oculares. Sim, todo mundo está autorizado a usar lágrimas artificiais. Né? Existem algumas diferenças entre lágrimas artificiais que podem ser compradas, que eu vou explicar, mas aí também envolve a questão do trabalho. Então, hoje em dia, com a umidade relativa do ar muito baixa, né, abaixo de 30% aí, acaba sendo necessário que a pessoa tenha o hábito de usar a lágrima artificial todo dia. E não só uma gota por vez, né, por dia. Pelo menos 3 a 4 vezes ao dia, para que você tenha, sim, uma lubrificação adequada, para que você tenha uma boa visão também, e principalmente no ambiente de trabalho com ar-condicionado. Então, sim, é verdade, a lágrima artificial ela é importantíssima para todo mundo hoje em dia. Com certeza. Doutor Felipe, então, uma última pergunta, já para nós irmos então para o nosso encerramento do nosso programa. Claro. O doutor tem que retornar mais vezes Claro, aqui. com certeza. A questão, por exemplo, da lubrificação. Então, compra um colírio e vai pingando durante o dia para lubrificar. Isso... tem que tomar um pouco de cuidado, porque apesar das lágrimas artificiais serem vendidas sem receita, as pessoas vão e compram qualquer tipo de lágrima, né? Existem as mais adequadas, as preferências do seu médico. Dê sempre preferência para lágrimas artificiais de renome, as sem conservantes. Hoje em dia, muitas lágrimas artificiais são sem conservantes, ou seja, você pode usar no olho sem medo, sem problemas, de 4 a 8 vezes ao dia, que isso vai ser muito benéfico.
Existem lágrimas mais antigas, mais ultrapassadas, com muita química, que podem ser ruins aos olhos. Dependendo do tipo de trabalho que você realiza, então você acaba utilizando mais, né, por exemplo, as lágrimas artificiais do que outros tipos de trabalho, Então, por exemplo. envolve principalmente a pessoa de escritório, né? A pessoa que está no ar-condicionado, Né? que está o bancário, tá lá, né? o advogado. Mas precisa saber bem que o tipo, Exatamente. né? Porque nem todas são iguais. Exatamente. Né? A orientação do médico, depois o paciente pode depois ter o hábito de ir comprando sem a receita, mas o médico sempre dá um norte pro porque normalmente passa numa farmácia, vem um colírio Isso, aí, e que, farmacêutico para dar uma pingadinha, eu tô com um pouquinho de, né? Exatamente. Está um pouco atardendo. E você não cria esse vínculo para saber qual que é a lágrima que você usa, o paciente não sabe o nome, daí tem que esclarecer. E aí trabalha num local, de repente, numa fábrica, num local, né, que tem um ambiente todo mais... É diferente de um escritório, com ar-condicionado, trabalha, né? Isso, comprando essas lágrimas de procedência duvidosa, acaba não melhorando, né? Precisando de uma prescrição de um colírio melhor, superior, com certeza. Doutor Felipe, gostaria de passar o contato da clínica, deixar uma mensagem final, então, para a nossa audiência, o empresário, o empreendedor, o estudante, enfim, para toda a nossa... A minha mensagem final é que né? vocês cuidem da saúde ocular, é fundamental. A visão é a janela da alma, né? Nós precisamos dela. Acho que todo mundo já se imaginou perdendo a visão, quão terrível seria. Então é importantíssimo que anualmente você passe para a prevenção de doenças que são silenciosas, para que o seu oftalmologista te oriente qual é a frequência que você tem que passar com ele. E estamos à disposição para ajudar o Francisco. O doutor atende na clínica? Nós atendemos a clínica no IOB, no Instituto de Olhos de Bauru. Instituto de Olhos de Bauru. Instituto de Olhos de Bauru, exatamente. O site? À disposição. www.institutodeolhosdebauru.iob.com.br www.iob.com.br. Exatamente. Muito bem. Doutor Felipe, em nome de toda a diretoria da TV FIB, os nossos mais sinceros agradecimentos. Tivemos uma aula, né? Eu realmente aprendi muito. Bastante informação. E eu tenho certeza que a nossa audiência também gostou bastante. Como eu disse na abertura, é um assunto que interessa a todos. Com certeza. Né? E eu me preocupo também em termos o canal do nosso programa para também termos aqui uma utilidade pública, né? Não só falarmos, então, de negócios. Agora, porque se nós também não tivermos esse equilíbrio da saúde, e especificamente da saúde ocular, olha, desencadeia uma série de problemas e problemas sérios. Com certeza. Então, por isso que eu fiz questão que o doutor viesse, agradeço. Estou à disposição para outras visitas, qualquer tempo a gente pode discutir e ajudar a população, com certeza. Muito bom. Doutor Felipe Otiama, nosso muito obrigado e espero revê-lo em breve. Com certeza. Muito obrigado, Francisco. Já deixo o convite aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até esse momento, nosso muito obrigado e até o próximo programa.